Olá, meus irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra e Estudos Bíblicos, para juntos nós lermos, nós meditarmos e aprendermos mais um pouco da santa e bendita Palavra do Senhor, este tesouro tão maravilhoso que o Senhor Deus deixou ao nosso alcance. E hoje nós estaremos lendo no livro de Salmos, Salmos de número 126. E antes de nós fazermos a leitura, eu convido aos amados para não se esquecer de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, ou seja, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e, na medida do possível, compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela eficácia da santa e gloriosa Palavra do Senhor, que, segundo o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 16, esta palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nela crê. Então, o Evangelho do Senhor Jesus são boas novas, que traz salvação, traz transformação e traz a convicção e a certeza de vida eterna. Pois bem, amados, então o Salmo 126, a partir do versículo 1, diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas chegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Então, queridos, mediante esse texto, mediante o conteúdo maravilhoso que há contido dentro deste salmo, nós queremos dar um tema, um título para a nossa palavra de hoje. Este tema está contido mesmo dentro do salmo. Semeando com lágrimas, ou semeando em lágrimas e colhendo com alegria. O salmista, quando ele escreve este salmo, ele conta, o Espírito do Senhor leva ele a contar este poema, este cântico, narrando assim a volta do povo do Senhor Deus, do povo de Israel, do cativeiro. Possivelmente, muito provavelmente, do cativeiro babilônico. Embora que alguns conjecturem que possivelmente este salmo não se trata do cativeiro, da volta do cativeiro babilônico, mas a maioria, porém, acredita sim que pode ser sim, esse salmo pode ser uma referência à volta do povo de Deus que esteve 70 anos cativos no reino da Babilônica, um cativeiro que começou na Babilônia e depois terminou na Pérsia. E o argumento que algumas pessoas, alguns estudiosos, eles usam é porque Davi não viveu nesse período de tempo. E aqueles também que acreditam que esse salmo possa ter sido escrito por Ezequias, então eles dizem que Davi e Ezequias viveu muito antes deste tempo. Mas, porém, nós nos lembramos que o profeta Isaías, chamado de o profeta messiânico, ele profetizou mais de 700 anos antes do advento de Cristo. E ele profetiza a respeito do sofrimento, das angústias, das zombarias, do desprezo que o Senhor Jesus sofreria por nossa causa,
como se ele estivesse lá. Olhando nós para ele, não víamos nenhuma beleza. Isaías capítulo 53. Então, podemos acreditar que este salmo possivelmente fora escrito por Davi, Ezequias, ou talvez até mesmo outro salmista, mas o linguajar parece bem com a linguagem usada pelo salmista Davi. Embora que os salmos são muito parecidos entre si, mas este salmo tem uma identidade bem parecida com a linguagem do salmista Davi. Mas também não importa. Também não importa, não é tão importante quem escreveu. O importante é o conteúdo. O importante é o conteúdo que está contido na santa e gloriosa palavra de Deus, explicitamente nesse salmo, no livro de Salmos, que é um livro que ele é poético, e ao mesmo tempo histórico. O livro de Salmos tem essa particularidade, essa prerrogativa de ser poético, profético e histórico. E aqui o salmista, ele conta então o que aconteceu quando o povo de Israel voltou do cativeiro. É bem verdade que o povo de Israel experimentou vários cativeiros. Várias vezes eles foram entregues a nações gentis que os escravizavam, como os midianitas, os moabitas, os amalequitas, os filisteus. Mas este cativeiro aqui foi um cativeiro muito duradouro, e foi o maior cativeiro na história do povo de Israel, esse cativeiro que o salmista está se referindo, porque foi um cativeiro que muitos já tinham até perdido a esperança de voltar, de uma volta para a sua pátria, a sua terra pátria. E foi um cativeiro em que muitos foram e não voltaram, porque morreram lá no cativeiro. E aqueles que nasceram durante o período do cativeiro, muitos nem conheciam, Israel, nem conheciam Jerusalém, como, por exemplo, o nosso conhecido Neemias, que o Senhor Deus levanta para trazer uma restauração em Israel, e após algumas levas de israelitas libertados pelo rei Ciro e conduzidos por Zorobabel, mas Neemias, até então, ele não conhecia Jerusalém. Ele amava Jerusalém, ele ansiava por conhecer Jerusalém. Ele até tinha notícias de quem havia voltado para Jerusalém, mas ele não conhecia Jerusalém, até que um dia o Senhor propicia a ele não só a oportunidade de conhecer a sua terra pátria, como também de participar efetivamente de uma grande obra de restauração que aconteceu em Jerusalém, que aconteceu em Israel, após a volta do povo do Senhor do cativeiro. E essa volta se deu após muitos anos angustiosos. O Salmo 124, o Salmo 125, Salmo 123, Salmo 120, até mesmo o Salmo 122 são salmos que eles antecedem a volta do povo de Israel do cativeiro. E especialmente o Salmo 123 vai nos contar que o povo passava por períodos angustiosos. Era período de desprezo, de zombaria, e porque, na verdade, quem vive no cativeiro, realmente, o cativeiro não é uma situação agradável. É uma situação triste, uma situação angustiosa, é uma situação de desprezo, é uma situação de castigo, e é uma situação em que as pessoas não têm respeito, com pouquíssimas exceções, mas geralmente os senhores não têm respeito por seus cativos. E era essa a situação do povo de Israel. Mas eles tinham a promessa da volta do remanescente, que uma parte voltaria para sua terra prometida após o período designado por Deus, o período que eles passariam
no cativeiro, eles voltariam. Mas os anos que eles passaram no cativeiro, alguns iam perdendo a esperança, outros iam perdendo a sua identidade, se misturando com o culto a outros deuses, com as práticas estranhas das nações às quais eles eram aprisionados. E muitos então assumiram aqui neste cativeiro, se é o cativeiro babilônico, muitos assumiram a identidade babilônica, e muitos efetuaram casamentos mistos, mas uma parte se preservou, não quis se misturar, não quis participar, tal como Daniel, seus companheiros, Ezequiel e outros mais. E eles preservaram a sua identidade de povo de Deus, de povo temente a Deus. Até que chegou um dia que possivelmente muitos nem estavam mais esperando, porque são 70 anos. 70 anos não são 70 dias, e não são 70 meses. Se 70 dias em um cativeiro, nós concluímos que já é super desagradável, e imagina 70 anos. Até mesmo que muitos foram e não voltaram, ficaram lá, eles morreram lá, eles terminaram seus dias no cativeiro babilônico. Mas a promessa se cumpriu. Aliás, qual a promessa do Senhor que não se cumpre, não é mesmo? Nós, os seres humanos, nós falhamos em nossas promessas. Às vezes cumprimos algumas promessas, mas também nós falhamos em algumas promessas. Mas o nosso Deus, Ele não falha em nenhuma de suas promessas. Embora os críticos, embora muitos incrédulos, descrentes, eles procuram com afinco achar contradição, falha nas promessas de Deus, falha nas Sagradas Escrituras, mas nós, os crentes em Jesus Cristo, nós sabemos que a palavra do Senhor é como uma espada aguda de dois gumes, e ela não volta atrás. A palavra do Senhor não volta atrás. A palavra do Senhor se cumpre em Isaías, capítulo 59, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, não falhará, mas antes ela fará tudo aquilo que me apraz, tudo aquilo que está designado por mim. Então, as promessas do Senhor, amados, não falham. E havia uma promessa para o povo de Israel da volta do cativeiro. E o dia do cumprimento dessa promessa chegou. A questão de que possivelmente alguns já tinham perdido a esperança é porque nós, na verdade, nós queremos, nós gostamos, nós seres humanos, nós gostamos das coisas rápidas, principalmente quando é promessa. Principalmente quando é promessa da parte de Deus, nós temos aquela expectativa que vai se cumprir logo. Mas cumpre, amados, mas é no tempo de Deus, é no Kairos de Deus. Não cumpre no nosso tempo. Nós não estamos habilitados a determinar o tempo que Deus cumprirá as promessas dele em nossa vida. Mas vai cumprir. E chegou o dia, então, do cumprimento dessa promessa maravilhosa do retorno do povo dos cativos, que, repito, se iniciou na Babilônia e terminou na Pérsia, e chegou o dia da volta para casa. E quando isto aconteceu, aí o salmista, aqui no versículo 1, ele diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Ou seja, para eles era um sonho. Era um sonho. Eles não estavam acreditando, eles estavam livres novamente. Aquele povo que por causa do seu desvio espiritual, principalmente os pais que foram para o cativeiro, eles foram exortados pelos profetas, principalmente pelo profeta Jeremias, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 15 e 16, é só exortação, é só aviso por parte do profeta Jeremias,
profeta Jeremias avisa para eles, gente, vamos nos voltar para Deus. Não adianta nada vocês ir para o templo e dizer, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, mas não fazer o que agrada a Deus, não obedecer as ordenanças de Deus, não ser fiel para com o Senhor, nosso Deus. E Jeremias, ele dá todos esses avisos, todas essas advertências para o povo, e eles não acreditaram. E eles acreditavam que eles poderiam viver na apostasia, no desvio espiritual, no secretismo religioso, e aí quando era à noite ou no sábado, eles iam para o templo, ofereciam sacrifícios, e eles acreditavam que por eles serem israelitas, eles tinham uma predileção da parte de Deus. Mas eles esqueciam que eles foram escolhidos de Deus pela bondade de Deus, pela graça de Deus. Mas eles acreditavam que por eles serem descendentes de Abraão, eles poderiam viver uma vida desregrada. É claro, não eram todos, haviam exceções, mas uma boa parte, a maior parte esmagadora estava se apostatado da fidelidade ao Senhor Deus. Mas eles acreditavam que eles poderiam viver assim e chegasse no dia do culto ou no dia das reuniões solenes, e eles iam lá e estava tudo resolvido. E Jeremias falava para eles, não é assim. Vocês estão enganados, melhorai as vossas ações e melhorai as vossas obras, senão o juízo virá sobre vocês. E não acreditaram. Infelizmente, o juízo veio e eles foram então levados cativos para a Babilônia. E quando chega então o tempo de terminar o cativeiro, porque assim, queridos, provação, mesmo correção, repreensão da parte do Senhor, tem data para acabar. O salmista Davi vai nos dizer que o Senhor não repreende, Ele não mantém a sua ira para sempre, não repreende para sempre. Até mesmo que este cativeiro foi permitido por Deus, nós sabemos, que é para trazer de volta aqueles que apostatavam e a sua descendência de volta para Deus. E para que no sofrimento eles voltassem novamente para Deus. E aí eles vieram do cativeiro, e eles não estavam acreditando o que estava acontecendo. Certamente eles diziam um para o outro, gente, isso parece um sonho. Possivelmente, alguém até dizia, eu não acreditava que ia acontecer. E aí o versículo 2, quando eles se dão conta de que aquele fato, era verdade, que não era um sonho, mas que era realidade, que eles estavam livres, então ele diz assim, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Que nações eram essas? As nações que antes estavam zombando do povo de Israel. Eles diziam, cadê o Deus deles? Cadê aquele povo que morava em Canaã? Cadê aquele povo que morava aqui nessa região? Cadê o Deus deles? O Deus deles destruiu eles, acabou com eles, não existe mais. E os pobres que ficaram ali, que Nabucodonosor deixou ali, poucos que ficou ali, eles eram humilhados mesmo, porque as portas do templo estavam queimados, os portões dos muros estavam queimados a fogo, os muros estavam derrubados, e a situação era caótica, a situação era humilhante mesmo. Mas essas mesmas nações que desprezaram a nação de Israel pelo período do cativeiro, que eles passaram no cativeiro, e aqueles remanescentes pobres, muitos pobres, que para o rei não tinha nenhuma utilidade, ficaram ali. E então, este povo, eles eram muito humilhados. Eles eram muito humilhados. Mas as nações que desprezaram, que menosprezaram eles, depois eles foram obrigados a confessar. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. E eles confirmavam, não, mas é verdade. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres.
Este salmo, amados, ele nos traz também conteúdos, lições maravilhosas, além do fato, além já do primeiro versículo, nos informar o motivo da alegria do povo de Israel, os que estiveram cativos na Babilônia e na Pérsia. Este salmo nos traz algumas lições maravilhosas. Este salmo nos ensina que a nossa vida, nós olhamos para o passado, não vivendo o passado do período da ignorância, porque os pecados do período da ignorância já foram perdoados, e o que nós fazíamos no período em que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, o Senhor nosso Deus já lançou no mar do esquecimento, que é as costas dele. Mas este salmo nos mostra que nós devemos olhar para trás no sentido de gratidão, no sentido de não nos esquecermos o que Deus fez e continua fazendo para nós. Então, este salmo, no versículo 1 até o versículo 3, nos leva a olhar para trás, para um passado de agradecimento, um passado de gratidão ao Senhor nosso Deus. E o versículo 4 nos leva a olhar para o presente. E os versículos 5 e 6 nos leva a olhar para frente, para o futuro. Nos ensina a olhar para um futuro de perseverança, de insistência e de certeza de que a bênção virá e que a vitória virá. Então, no quesito passado, os israelitas olhavam para trás e, como nós já dissemos, parecia um sonho para eles. Parecia um sonho para eles. E eles tinham a certeza, eles tinham a consciência de que eles não poderiam esquecer disso. De que o que para alguns era até quase impossível de acontecer, não da parte de Deus, mas por causa das limitações humanas, da impaciência humana. Às vezes nós vamos esperando, aguardando e achamos que não vai acontecer, mas se Deus prometeu, vai acontecer. Glória a Deus. Vai acontecer, que nós repetimos, o nosso Deus não falha, nunca falhou, não falha e jamais falhará em quaisquer de suas promessas para nós, para o seu povo. Ele nunca falhou, o Senhor nunca falhou com o povo de Israel, nunca falhou com a igreja e jamais falhará, porque o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o povo de Israel, eles tinham consciência de que eles não podiam esquecer, eles tinham que olhar para trás e se lembrar do passado com alegria e com gratidão. Então eles diziam, grandes coisas, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Mas ao mesmo tempo que eles estavam alegres, quando Zorobabel chega com a segunda leva de israelita, de volta para a terra prometida, então eles chegaram lá, não estava tudo às mil maravilhas. As suas terras estavam cercadas, estavam invadidas por inimigos, e esses inimigos, eles não tinham nenhum interesse na restauração do povo de Israel, da nação de Israel, eles não tinham nenhum interesse nisso, e também o templo estava destruído, as portas estavam queimadas, então eles estavam alegres, a sua liberdade havia sido restaurada, agora eles novamente eram um povo livre. Mas, por outro lado, havia muitos trabalhos a fazer e poucos recursos. Então, por isso que agora no versículo 4, eles olham para frente, alegres, felizes pela volta do cativeiro, e agora era só trabalhar. Mas os desafios eram muito grandes, E aí, nós até queremos fazer uma colocação aqui. Este evangelho, que alguns pregam, não todos, claro, não todos, mas alguns pregam, de que o cristão não pode passar por aflições, não pode passar por dificuldades, tem que ser tudo a mil maravilhas, não é bíblico. Que o próprio Senhor Jesus disse, no mundo
passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Não é só aflição, não é só dificuldade. Tem bênçãos, tem vitórias, mas venha as aflições, vem, e nós não podemos esquecer disto. Claro que nós, a Igreja do Senhor Jesus, não é composta de pessoas pessimistas, pessoas que só andam de cabeça baixa. Não, tem aquele dia em que o cristão às vezes pode estar de cabeça baixa, pode estar angustiado, pode estar entristecido. Mas aí nós nos lembramos mais uma vez daquele texto tão conhecido nosso, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Mas o desafio aqui, para eles, era grande. Por isso é que eles dizem no versículo 4, faze, Senhor, torna a restaurar a nossa sorte, Senhor. Porque, na verdade, quando aqui nessa versão está dizendo, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul, na verdade, é como se estivesse dizendo, Senhor, nós somos agradecidos, estamos alegres, nós somos novamente um povo livre, mas nós precisamos de uma nova restauração. O Senhor precisa, nós precisamos, nós suplicamos, nós pedimos ao Senhor que traga para nós o recurso para a restauração do templo, a restauração dos muros, a restauração da nossa terra, para que o nosso triunfo seja completo, para que os nossos inimigos, eles que já são obrigados a confessar que verdadeiramente o Senhor tem feito grandes coisas, o Senhor tem feito por nós, mas agora esse regozijo precisa ser completo. E então o salmista ele toma como exemplo as correntes do sul, ou as correntes do Negueb. O Negueb, ou o sul da Judeia, o sul da Palestina, a região da Palestina, são regiões desérticas. São regiões desérticas, são regiões em que do ponto de vista humano, não era para encontrar nada, porque era deserto, cheio de vales, e inclusive ali, naquela região se encontra o conhecido Vale da Sombra da Morte, também chamado pelo profeta Joel de o grande Vale da Decisão, também chamado de o Vale de Josafá. Então são regiões inóspitas, são regiões de pouca perspectiva, de lavouras, mas mesmo assim lá acontecem milagres, porque ali é a terra prometida, é a terra que o Senhor prometeu a Abraão, o Senhor prometeu ao povo de Israel, é a terra que mana leite e mel. Então o deserto para o Senhor não é nada. Então o que acontece? Essa terra inóspita, principalmente no período da seca, o que acontece? Quando vinha os períodos chuvosos, essa terra que era inóspita, que era seca, então os vales se enchiam de água pelas cheias do Rio Jordão, e essas cheias então elas transportavam águas correntes, águas com abundância para aquela terra arenosa, para aquela terra desértica. E então era onde acontecia as plantações dos kibbutz, ou seja, os jardins, os oásis, os mananciais, e ali então se cresciam árvores. E então aqueles que moravam ali, eles recebiam então novamente uma revigoração da sua esperança com aquelas águas, e eles plantavam e aquela região que era desértica dava os seus frutos. Por isso é que então o salmista fala, faz-nos regressar, ou seja, restaura novamente a nossa sorte, Senhor, como as correntes do sul. Em outras palavras, ele estava dizendo, Senhor, assim como o Senhor opera milagre no deserto do Negueb, no deserto do sul, onde não há, no ponto de vista humano, não há nenhuma perspectiva de frutos, de bênçãos, de vitória, mas o Senhor faz vir a bênção, o Senhor faz florescer no deserto, faz isso também, restaura novamente, Senhor, a nossa sorte, completa a nossa sorte, porque nós não podemos ficar do jeito que nós estamos. Eles não estavam sendo mal agradecidos, simplesmente eles que já estavam alegres, com a liberdade novamente conquistada, mas agora eles precisavam que o Senhor ajudasse eles a vencer os desafios das portas queimadas, dos muros queimados. É assim mesmo, em nossa caminhada,
Nós recebemos bênção da parte do Senhor, mas os desafios não acabam. Mas nós precisamos de manter a convicção, a certeza de que assim como o Senhor fazia frutificar o deserto do Negueb, aquela região árida, aquela região sem nenhuma perspectiva de frutos, então, sem nenhuma perspectiva de lavouras, mas assim também o Senhor faz frutificar os desertos da nossa vida. Os desertos da nossa vida não é para sempre. Nós passamos pelo deserto, passamos às vezes pelo vale da sombra da morte, passamos pelas dificuldades, mas o Senhor é aquele que, assim como Ele restaurou o povo de Israel, Ele também restaura a nossa sorte. Ele restaurou a nossa sorte. O dia que nós encontramos com o Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a Ele como nosso Salvador. O Senhor restaurou a nossa sorte. Os desafios da caminhada cristã vêm, mas o Senhor é aquele que nos deu a liberdade espiritual, mas é aquele também que nos ajuda a vencer os desafios do Negueb, os desafios dos desertos em nossa vida. Graças a Deus. E o salmista, ele vai finalizar então este salmo maravilhoso, esse poema maravilhoso, esse cântico maravilhoso, no versículo 5 e 6, agora apontando a perspectiva do ponto de vista futuro. Aqui no versículo 1 até o 3, a perspectiva olhando para trás, uma passagem não de tristeza nem de depressão, mas um passado de gratidão e de alegria pelo que o Senhor tem feito por nós. E não somente pelo que o Senhor tem feito por nós, e até mesmo aquilo que o Senhor não tem feito por nós, porque Ele só faz para nós aquilo que vai ser bênção em nossa vida. O que Deus não faz para nós, Ele não está falhando, é porque não é para nós. Mas agora, no versículo 4, olhando para o presente, e o versículo 5 e 6, olhando para um futuro. Não um futuro de pessimismo, não um futuro em que nós vamos dizer, não vai dar certo, não vai dar certo. Porque aqui o salmista, ele diz, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Graças a Deus. Amados, como nós já dizemos, que a região desértica, principalmente a região do Negueb, a região da Palestina, era uma região de poucas águas, poucas chuvas. E então o povo, eles contavam com este milagre anual, com as cheias do Jordão, que iriam inundar aquela região, e aquela região então passaria a ser uma região molhada, uma região com água e consequentemente uma região frutífera, uma região em que os agricultores, eles teriam a recompensa do seu labor e do seu trabalho. Aí, o salmista, quando ele diz assim, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, é porque, na verdade, aqueles que plantavam, eles iam sim clamando, pedindo a Deus, muitas vezes chorando, porque eles sabiam que se eles plantassem, se as águas não viessem, se as cheias não viessem, eles marcavam um período que a cheia chegaria. Então eles adiantavam o plantio em alguns dias, um pouco de tempo, e eles iam molhando, pegando um pouquinho de água que tinha na região, iam molhando aquelas covas, e eles iam molhando o seu trabalho para que aquelas mudas, aquela semente não morresse, mas eles iam clamando, eles iam chorando, pedindo a Deus, pedindo ao Senhor Deus, que mandasse chuva, que mandasse água, que transbordasse o Jordão, que transbordasse os rios que estavam na região, que àquela altura estavam quase secos, mas que o Senhor mandasse chuva, que aquele rio transbordasse. E então eles iam chorando, eles iam clamando, mas ao mesmo tempo em que eles iam chorando, que eles iam clamando, ao mesmo tempo eles tinham a convicção no seu coração de que eles não seriam desamparados. Principalmente se eles estavam voltados para Deus, se estavam naquele período de fidelidade com o Senhor Deus, então a sua confiança era fortalecida. Eles iam chorando, eles iam clamando, eles iam pedindo, eles iam orando sim, mas eles tinham certeza de que o Senhor Deus jamais falharia com eles. Então, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria.
aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Graças a Deus. Então, amados, este salmo, ao mesmo tempo em que ele retrata a volta do povo de Israel de um cativeiro terrível, um cativeiro tremendo, em que eles retratam a necessidade da continuidade, da restauração do Senhor na vida deles, para eles vencerem os desafios que eles encontraram na sua terra, e que traz a promessa maravilhosa de que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, clamando, ele terá sua recompensa, voltando sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Mas também nós aprendemos aqui que este texto também é um texto evangelístico, não somente no período do povo de Israel, já no período do povo de Israel, embora que naquele período não tinha nomenclatura evangelho ou evangelístico, mas era assim, porque o cativeiro babilônico foi uma permissão de Deus para trazer aqueles que estavam com o coração endurecido de volta para si, e aqueles que não morreram no cativeiro, mas que nasceram no cativeiro, eles eram ensinados que eles estavam ali por causa da desobediência, da apostasia espiritual de seus pais. Mas agora, no presente, na vida da igreja, há uma conotação maravilhosa de evangelista neste texto. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Porque nós vivemos debaixo das bênçãos de Deus, nós vivemos debaixo da promessa de Deus, que Ele não falhará, que jamais falhará. Mas nós sabemos que a nossa vida, que a vida da igreja, que às vezes nós passamos pelo deserto, às vezes nós vamos clamando, nós vamos orando, buscando, levando a preciosa semente da palavra do Senhor, andando e chorando, e às vezes os desafios são muitos, e às vezes nós temos a impressão, por nossas limitações humanas, nós temos a impressão de que não vai acontecer, mas vai acontecer. Aquele familiar que nós estamos orando pela sua salvação, aquele vizinho, aquele da comunidade nossa, nós estamos orando pela sua salvação, pela sua libertação, pela sua transformação. Nós vamos orando, nós vamos pregando, nós vamos anunciando Jesus, andando e chorando, nós vamos clamando, nós vamos intercedendo, mas nós já temos a certeza que no final nós vamos voltar com o resultado do nosso trabalho. As igrejas, quando uma igreja local, quando ela está crescendo, quando Deus está acrescentando pessoas salvas, está trazendo pessoas, é o resultado das lágrimas, é o resultado da semeadura, é o resultado do trabalho dos pastores, dos líderes, é o resultado de todos aqueles que vão em frente, andando e chorando, espalhando a semente maravilhosa do Evangelho, da santa e gloriosa palavra de Deus. E nós vamos espalhando a semente da palavra de Deus, andando e chorando, na plena certeza, na convicção de que a palavra não voltará vazia, mas fará aquilo que apraz ao Senhor. E o que apraz ao Senhor é a salvação, é a transformação de vidas, de pessoas que estavam cativas no cativeiro de Satanás, no cativeiro de pecado, agora se tornam pessoas livres, porque aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E os molhos da igreja são molhos construídos de pessoas que eram cativas, mas que agora são pessoas livres, e são pessoas que, a exemplo do povo de Israel, eles vão olhar para cima, eles vão olhar para o seu passado de cativeiro, e vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. E aqueles que estão ao nosso redor, eles são obrigados a contemplar de que verdadeiramente o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele que transforma vidas, é aquele que traz as pessoas, que é a verdade que liberta, é aquele que disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus nos ajude,
Que Deus nos guarde, que Deus continue abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. E assim como o povo de Israel, todos nós podemos dizer com convicção de que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, com a graça de Deus.